E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos complementar aqui agora falando do concurso 1073. Em nosso primeiro vídeo aí trouxemos várias informações sobre os times, confrontos, números e análises. E agora esse segundo vídeo, demos aquela refinada e vamos trazer algumas informações históricas aí, além das porcentagens e números de apostas. Então vamos lá, sem enrolação, vamos falar do jogo 1, Flamengo e São Paulo. O resultado mais comum entre eles é 1-0, 6 partidas terminou com esse resultado. Dos últimos 22 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 11, houve 5 empates e o São Paulo ganhou 6 vezes. Na temporada passada, o Flamengo ganhou os dois jogos, por 3-1 e 2-0 como visitante. A porcentagem do resultado para essa partida tá assim, 54% para o Flamengo, 27% para o empate e apenas 19% para o São Paulo. Já os números de aposta ficou assim, 1.72 para o Flamengo, 3.40 para o empate e 5.0 para o São Paulo. Os números não estão muito a favor do São Paulo. Para essa primeira partida aqui, eu vou jogar de Flamengo e empate. Eu tô acreditando que o São Paulo vai vir com um time mesclado aí, tanto o São Paulo como o Flamengo, mas o Flamengo ele tem um elenco bem melhor, né? É um dos melhores elencos aí junto com o Palmeiras, junto com o Atlético. Acredito que vai ser uma partida bem difícil para ambas as equipes, mas eu acredito que o Flamengo vai acabar levando essa partida. Mas por desencargo de consciência, eu ainda vou colocar um empate aqui do São Paulo, que se sair de lá do Maracanã com um empate já é grande coisa já. Jogo 2, Botafogo de São Paulo e Ponte Preta. O resultado mais comum entre eles é o 1-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 jogos, o Botafogo jogando em casa ganhou 4, houve 3 empates e a Ponte Preta ganhou 5. No geral, 22 jogos entre eles, são 5 vitórias do Botafogo, 7 empates e 10 vitórias da Ponte Preta. Como a gente viu no vídeo anterior, o Botafogo de São Paulo está com uma leve vantagem nos números, né, frente à Ponte Preta aí. Já a porcentagem para essa partida tá assim, 45% para o Botafogo, 31% para o empate e 25% para a Ponte Preta. Já os números de aposta, 2.05 para o Botafogo, 3.0 para o empate e 3.75 para a Ponte Preta. Nesse segundo vídeo aqui também, os números estão puxando um pouquinho mais para o Botafogo, não é uma grande diferença. Acredito também que vai ser um jogo muito difícil para as duas equipes, mas nesse jogo aqui eu acho que o mando de campo vai ser levado em conta e eu acredito que o Botafogo ele vai conseguir ganhar essa partida da Ponte Preta. Jogo 3, Volta Redonda e Operário. Informação relevante que a gente tem aqui é que o Volta Redonda não perde em casa faz 7 jogos e o Volta Redonda não conseguiu marcar um gol nos seus últimos 8 jogos. Então realmente é um time que marca gols, né? Porque sempre tá fazendo. A porcentagem para essa partida tá assim, 41% para o Volta Redonda, 31% para o empate e 27% para o Operário. Já nas odds, 2.22 para o Volta Redonda, 3.0 para o empate e 3.40 para o Operário. Como a gente viu no vídeo anterior, o que pesa aqui um pouco nessa partida é que o Operário ele é o líder do campeonato. Tá vindo de bons resultados e para esse jogo 3 eu vou colocar um seco no Operário. Eu não digo que é uma zebra, mas é o líder do campeonato, né? Se tem um jogo que a gente precisa apostar ao contrário, diferente, eu acredito que esse aqui seja um deles. Jogo 4, Botafogo do Rio de Janeiro contra o Internacional. Nos últimos 16 encontros jogando em casa, o Botafogo ganhou 4, houve 4 empates e o Internacional ganhou 8. No geral, são 32 jogos, Botafogo ganhou 10, houve 5 empates e o Internacional ganhou 17. A última vitória em casa do Botafogo contra o Internacional foi em 2018. A porcentagem para essa partida tá assim, 47% para o Botafogo, 28% para o empate e 25% para o Internacional. Já nas apostas, 2.0 para o Botafogo, 3.30 para o empate e 3.75 para o Internacional. Tanto o Botafogo como o Internacional estão vindo de bons resultados aí durante a semana, né? O Botafogo empatou e conseguiu a classificação na Copa Sul-Americana. O Internacional, né, com uma classificação heróica aí, todo mundo falando sobre o Internacional, então eles estão vindo com muita moral. Para essa partida aqui do jogo 4, não tem nem muito o que falar, né? Botafogo jogando em casa é o líder, tá com excelente resultados e números dentro de casa. O único problema é que eu acredito que não vai ter o Tiquinho Soares, não deve estar recuperado ainda do joelho, mas mesmo assim o Botafogo não deixa de ser um adversário muito duro de se vencer, principalmente
somente em casa. Então, por esse motivo, eu vou no Botafogo seco. Jogo 5, Atlético Mineiro e Bahia. Resultado mais comum entre eles é o 1-1, 6 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 jogos, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 6, houve 3 empates e o Bahia ganhou apenas 2. A diferença de gols entre eles está 14-6 a favor do Atlético Mineiro. No geral, nos últimos 21 jogos, o Atlético Mineiro ganhou 7, houve 10 empates e o Bahia ganhou 4. A porcentagem para essa partida tá assim, 58% para o Atlético Mineiro, 26% para o empate e 16% para o Bahia. Já nos números de aposta, 1,60 para o Atlético Mineiro, 3,60 para o empate, 5,75 para o Bahia. O que a gente tem que levar em consideração nessa partida é que o Atlético Mineiro vem de uma derrota para o Palmeiras no meio de semana. Para quem gosta de apostar, isso é uma boa informação, porque agora o Atlético Mineiro está focado somente no Campeonato Brasileiro, então é bem provável que vai vir com força máxima aí no domingo contra o Bahia. E o Bahia, como a gente viu no último vídeo, não tá vindo com bons resultados. Vai ser um jogo muito difícil para o Bahia. O Atlético Mineiro, claro, o fator psicológico deve estar pesando pela derrota na Libertadores. Agora, mais do que nunca, eles vão querer demonstrar resultado, né, para a torcida. E tem apenas o Brasileirão para conseguir uma vaga para a Libertadores. Então, por esse motivo, eu vou no Atlético seco. Jogo 6, Chapecoense e Atlético Goianiense. Nos últimos 7 jogos, a Chapecoense ganhou uma vez, houve 3 empates e o Atlético Goianiense ganhou 3 vezes. O Atlético Goianiense não ganhou seus últimos 4 jogos. Isso aqui é um problema, hein? O time tá vindo de derrotas e empates. A porcentagem para essa partida tá assim: 36% para Chapecoense, 30% para o empate e 34% para o Atlético Goianiense. Já nas odds, 2,55 para Chapecoense, 3,0 para o empate e 2,70 para o Atlético Goianiense. A Chape tá vindo de maus resultados até mesmo em casa, e o Atlético Goianiense também não é aquele time que está empolgando muito, né? É aquele jogo um pouco difícil de ser analisado. Se você tiver condições, para esse jogo 6, eu jogaria meu triplo nele, mas aqui no meu palpite eu vou de empate entre eles. Jogo 7, América e Goiás. Durante os últimos 8 confrontos, o América ganhou uma vez, houve 4 empates e o Goiás ganhou 3. No ano passado, o América ganhou sua partida em casa contra o Goiás e o jogo da volta foi 2-2. A porcentagem para essa partida tá assim: 50% para o América, 27% para o empate e 23% para o Goiás. Já nos números de aposta, 1,85 para o América, 3,50 para o empate e 4,0 para o Goiás. Olha, eu vou ser sincero, viu? Quando você pega dois times que não estão bem no campeonato, vem de resultados ruins, é bem difícil de se analisar. E a gente olhando os números do vídeo anterior e comparando com os números desse vídeo agora, da Loteca 1073, os números estão puxando um pouco pro América, eu acho que por causa do fator casa. Mas o América é um time que não está convencendo muito, e aqui eu não vou dizer que é uma zebra, porque os dois times estão meio que igualados, né, em questão de força, mas eu vou de Goiás seco para essa partida. Jogo 8, Corinthians e Curitiba. O resultado mais comum entre eles é o 2-1, 5 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 2 empates e o Curitiba ganhou apenas uma vez. 25 jogos no geral, o Corinthians ganhou 15, houve 8 empates e o Curitiba ganhou apenas 2 vezes. No ano passado, o Corinthians ganhou de 3-1 e o segundo jogo foi 2-2. A porcentagem para essa partida tá assim: 53% para o Corinthians, 26% para o empate e 21% para o Curitiba. Já os números de aposta, 1,75 para o Corinthians, 3,60 para o empate e 4,50 para o Curitiba. Nessa partida aqui não tem nem muito o que falar. O Corinthians jogando em casa é muito forte, o Curitiba tá numa fase bem difícil, apesar de ter ganhado algumas partidas, né? Mas ainda está numa situação bem complicada no campeonato. E saiu uma notícia agora há pouco tempo, né? Que o Aleph Manga, um dos principais jogadores aí, ele foi penalizado, né? Devido àqueles problemas lá com a aposta. Então ele vai ter que pagar uma multa aí de 30 mil reais e vai ficar fora dos jogos por 360 dias. Eu acho que não houve um acordo, então é bem provável que o melhor jogador do time do Curitiba não vai jogar. Mas mesmo se o Aleph Manga estivesse jogando, eu ainda assim ia de Corinthians seco. Eu acho que é muito difícil o Curitiba conseguir um bom resultado contra o Corinthians. O Corinthians está vindo de bons resultados também, classificou na Copa Sul-Americana, o time está embalado, jogou com um time misto, então vai vir com um time titular no Campeonato Brasileiro, então vai ser muito difícil para o Curitiba ganhar essa partida. Se ganhar, vai ser a zebra da rodada. Jogo 9, Grêmio e Fluminense. Jogaço. Resultado mais comum entre eles é o 1-0. 9 partidas terminaram com esse resultado.
Nos últimos 20 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 4 empates e o Fluminense ganhou apenas 3 vezes. No geral, nas últimas 40 partidas, o Grêmio ganhou 21 vezes, houve 12 empates e o Fluminense ganhou apenas 7 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim: 42% para o Grêmio, 28% para o empate e 29% para o Fluminense. Já nas odds, 2,20 para o Grêmio, 3,30 para o empate e 3,20 para o Fluminense. Mais um jogo aí bem difícil de ser analisado. O Grêmio agora tem só o Campeonato Brasileiro, tá focado no campeonato. Ele é um dos primeiros ali em cima, atrás do Botafogo. Então, jogando dentro de casa, acredito que vai vir com um time completaço para jogar contra o Fluminense. Já o Fluminense pode ser que venha com alguns jogadores aí poupados, porque tem a sua cabeça aí para Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim não deixa de ser um time muito forte. Os jogadores reservas aí que estão entrando tá correspondendo. Então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, tanto para o Grêmio quanto para o Fluminense. Aí por esse motivo aí, para essa partida do jogo 9, eu vou de Grêmio e Fluminense. Jogo 10, CSA e Botafogo da Paraíba. Durante os últimos 5 jogos, o CSA ganhou 2 vezes, houve nenhum empate e o Botafogo ganhou 3. A diferença de gols entre eles está 7-6, pouca diferença, né, a favor do Botafogo. O Botafogo ele estava vindo de uma sequência de 3 vitórias, mas na segunda-feira, se eu não me engano, empatou em 1-1 com São José. Mas mesmo assim não deixa de ser uma boa campanha até agora. A porcentagem dessa partida tá assim: 42% para o CSA, 31% para o empate e 26% para o Botafogo da Paraíba. Já nas odds, 2,18 para o CSA, 2,95 para o empate e 3,55 para o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba ele tá vindo de melhores resultados do que o CSA. A vantagem do CSA é que vai estar jogando em casa com a força da sua torcida. E por esse motivo, eu vou jogar no Botafogo da Paraíba seco. Não é uma zebra, mais um jogo aí que se você tiver condições, quiser postar um duplo nessa partida, mas no meu palpite eu vou de Botafogo. Como há poucos empates entre eles, se você fosse apostar um duplo aqui, eu colocaria uma vitória do CSA ou uma vitória do Botafogo. Jogo 11, Paysandu e Náutico. Nos últimos 5 encontros, o Paysandu jogando em casa ganhou 2 vezes, houve um empate e o Náutico ganhou 2. No geral, 10 partidas entre eles, o Paysandu ganhou 3, houve 3 empates e o Náutico ganhou 4. A porcentagem para essa partida tá assim: 41% para o Paysandu, 32% para o empate e 26% para o Náutico. Já nas apostas, 2,25 para o Paysandu, 2,85 para o empate e 3,50 para o Náutico. Jogo bem difícil de palpitar também, viu? Porque duas equipes aí que tem muita tradição. O Paysandu provavelmente vai estar com o estádio lotado. O Náutico aí é um time grande, o Paysandu também. Então essa partida entre Paysandu e Náutico, eu vou de empate entre eles. Jogo 12, Chelsea e Liverpool. O resultado mais comum é 1-1, 14 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 39 encontros, o Chelsea jogando em casa ganhou 17, houve 13 empates e o Liverpool ganhou 9. A diferença de gols está 49-32 a favor do Chelsea. No geral, são 84 partidas, 28 vitórias do Chelsea, 29 empates e 27 vitórias do Liverpool. Tá bem dividida aí, bem igual a diferença, hein? Na temporada passada, os dois jogos terminaram empatados em 0-0. A porcentagem para essa partida tá assim: 33% para o Chelsea, 28% para o empate e 40% para o Liverpool, mesmo o Liverpool jogando fora de casa. Os números também não ajudam, hein? Não ajuda a achar um norte aí pra gente. Já os números de aposta tá assim: 2,90 para o Chelsea, 3,40 para o empate e 2,37 para o Liverpool. Essa aqui é mais uma partida daquelas, viu? Que se você tiver condições, triplo. Por quê? É o primeiro jogo do campeonato, já é justamente um clássico. Como eu falei nos outros vídeos, os dois times estão vindo de contratações, mudança de treinador, então tá bem difícil de fazer uma análise, principalmente quando é o primeiro jogo do campeonato inglês ainda. Aí, por esse motivo, eu vou gastar meu último duplo, eu vou de vitória do Chelsea ou vitória do Liverpool. Apesar das duas últimas partidas no ano passado terminar em 0-0, mas para essa partida aqui eu acredito que alguém deve ganhar. Jogo 13, Guarani e Juventude. O resultado mais comum entre eles é o 1-0, 4 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Guarani jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 2 empates e o Juventude ganhou 1. No geral, 18 partidas entre eles, o Guarani ganhou 7, houve 4 empates e o Juventude ganhou 7. O Juventude estava vindo de uma sequência de 3 vitórias seguidas.
Só que na segunda-feira perdeu de 2-0 pro Vila Nova, quebrando essa sequência aí. A porcentagem para essa partida tá assim: 43% pro Guarani, 31% pro empate e 27% pro Juventude. Já nas odds, 2.15 pro Guarani, 3.0 pro empate e 3.40 pro Juventude. Apesar da derrota do Juventude, né, foi pro Vila Nova, né, é um dos times que estão brigando aí pelo acesso da Série A. Então foi até uma derrota inesperada, né, mas aceita. E o Guarani também tá fazendo uma grande campanha. Vai ser um jogo duro, páreo. A Loteca caprichou nessas partidas, porque não tem nenhum jogo fácil a não ser o do Corinthians, né? Que não é tão fácil assim, mas é um que pelo menos você tenha uma ideia do que pode acontecer. Mas nesse jogo 13 aqui, também tá muito difícil de se analisar, e por esse motivo, eu tô confiando mais no Juventude como o melhor time. Mas como tá jogando fora de casa, acho que isso pode pesar um pouco. Aí por esse motivo eu vou de empate entre eles. Jogo 14, Fortaleza e Santos. O resultado mais comum entre eles é o 0-0, 3 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 5 empates e o Santos não ganhou nenhuma vez. Durante os últimos 13 jogos, no geral, o Fortaleza ganhou 3 vezes, houve 8 empates e o Santos ganhou 2 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim: 58% pro Fortaleza, 26% pro empate e 16% pro Santos, hein? Caramba! Já as odds, 1.60 pro Fortaleza, 3.60 pro empate e 5.75 para o Santos. Como a gente viu no vídeo anterior, Fortaleza tá vindo de uma sequência bem ruim aí de resultados negativos. Se eu não me engano, são 3 ou 4 derrotas seguidas. Vai estar jogando em casa. Fizemos uma enquete, né, sobre essa partida aí, e pelo menos o Fortaleza estava ganhando até o momento. No jogo 1 também, colocamos uma enquete lá, Flamengo e São Paulo, e o pessoal tá acreditando mais no Flamengo. O Flamengo tá ganhando lá na enquete, e no jogo 14, Fortaleza tá dando Fortaleza na enquete, né? Eu também tô com muita dúvida nessa partida, porque o Santos teve a sua reintegração aí do Soteldo, trocou de treinador, mas tá jogando fora de casa. Parece que o Marcos Leonardo lá se desentendeu um pouquinho lá com a diretoria, porque ele queria sair e aparentemente parece que ele não vai ser vendido agora, né? Não é que tem uma briga no elenco, né? Mas isso aí complica, né, o ambiente. E o Fortaleza, por tá vindo desse monte de derrotas seguidas, né, também é um time que não tá passando muita confiança. Mas eu vou de Fortaleza seco nessa partida, acreditando nessa quebra de sequência negativa aí do Fortaleza. Pode ser que venha a vitória agora e apostar que venha um bom resultado, porque tá jogando dentro de casa, né, com a ajuda da torcida. Será que sai esses 2.600.000 agora? Quero agradecer se você chegou até aqui. Se for possível aí, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Muito legal o feedback aí de vocês. Estou vendo que o pessoal tá gostando bastante dos vídeos. Se tiver sugestões ou reclamações, fique à vontade aí, pode falar. Vou responder vocês aí com o maior prazer. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, o mais importante. Eu sei que eu já falei, tô sendo repetitivo, mas se inscreva no canal. Espero que essa análise desse vídeo e do anterior ajude em alguma coisa, você ter bons palpites aí. E é isso. Uma boa sorte aí pra todo mundo. E vamos ver, agora vai sair, hein? Vai sair esses 2.600.000 e finalmente eu vou realizar meu sonho aí de ter um helicóptero. Até parece, né? Tanta coisa pra fazer com dinheiro, até eu ia estourar 2.600.000 em um helicóptero, né? Muito obrigado aí, então. Boa sorte, até o próximo vídeo. Fui!